Cordeiro de Deus, exaltado na terra e no céu. És bem-vindo, Cordeiro de Deus, exaltado na terra e no céu. Santo que tira o pecado do mundo, é chegada tua hora, vem para reinar. És bem-vindo, Cordeiro de Deus, exaltado na terra e no céu. És bem-vindo, Cordeiro de Deus, exaltado na terra e no céu. Santo que tira o pecado do mundo, é chegada tua hora, vem para reinar. Santo que tira o pecado do mundo, é chegada tua hora, vem para reinar. Reina sobre nós, Messias, Maranata, vem, Senhor Jesus. Reina sobre nós, Messias, Maranata, vem, Senhor Jesus. És bem-vindo, Leão de Judá. És bem-vindo, Leão de Judá, exaltado na terra e no céu. Santo que tira o pecado do mundo, é chegada tua hora, vem para reinar. És bem-vindo, Cordeiro de Deus, exaltado na terra e no céu. És bem-vindo, Cordeiro de Deus, exaltado na terra e no céu. Santo que tira o pecado do mundo, é chegada tua hora, vem para reinar. Reina sobre nós, Messias, Maranata, vem, Senhor Jesus. Reina sobre nós, Messias, Maranata, vem, Maranata, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Você pode entrar no nosso site e baixar estes estudos que eu tenho indicado, também muitos outros estudos. www.projetoadoradores.org.br. Eu quero pedir que você entre lá também para nos deixar uma mensagem. Escreva de onde você está nos assistindo, qual a sua cidade, qual o seu bairro, qual a comunidade que você frequenta, participa. Isso vai nos ajudar a avaliar onde estamos alcançando com o programa e também colocar sua vida em oração e certamente, naquilo que for possível, responder seus e-mails. O site é www.projetoadoradores.org e www.projetoadoradores.org.br. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus Cristo. E quem já estudou a Bíblia sobre a volta de Jesus, sabe que há um elemento que é muito marcante, que são as trombetas. Eu cresci ouvindo sobre isso.
E a ideia que se formou na minha mente, talvez tenha acontecido isso com você, é de que em algum momento uma trombeta iria tocar. Tom, toró, toró, toró. Alguma coisa vai acontecer nos ares e de repente é aquela ideia cinematográfica, aquela ideia hollywoodiana de final dos tempos, de deixados para trás, que não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que as coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos e nós nem estamos prestando atenção. Trombeta, estas 7 trombetas que dizem respeito aos 7 anjos, aos 7 selos, elas revelam 7 acontecimentos. São 7 acontecimentos globais que marcam a história do homem, que marcam a história da vida terrena. E a Bíblia é muito clara. E eu quero falar com você de 3 delas que estão muito claras para nós. Eu quero lembrar você o texto que nós lemos semana passada de Pedro sobre a candeia. A palavra profética, ela é como uma candeia que alumia a minha volta. Enquanto eu estou carregando, dando meus passos, o chão por onde eu passo vai sendo iluminado. Até que a estrela alva brilhe e surja nos nossos corações, e o Senhor venha e o sol da justiça desponte. O Senhor está dizendo que a palavra profética, ela nos dá uma pequena luz, que nos ajuda a caminhar. E nesta pequena luz que nos ajuda a caminhar, nós já vemos algumas coisas. O sol vai se aproximando, a estrela alva está anunciando a chegada do sol, o dia vai clareando e a gente vai percebendo algumas coisas que não precisa nem mais de discussão. E estas 3 primeiras trombetas, elas deixam claro demais para nós. Primeira, Apocalipse 8, verso 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde. A Bíblia está dizendo que 1/3 de toda a vegetação da terra seria queimada, ou seria destruída por fogo, saraiva, como sendo o primeiro anúncio, como sendo a primeira trombeta. Aí você vai nos estudos da ONU, destas organizações ambientalistas, e você descobre que o resultado é 2/3 de toda a terra já estão queimados. Nós não precisamos ir muito longe. Nós vemos todos os dias as queimadas lá no norte do país. A mata da Amazônia, todo dia, caminhões e caminhões levando toras e a queimada abrindo espaço para que haja plantação, para que haja gado. Certa vez eu estava descendo em Porto Velho, fui ministrar em um congresso em Porto Velho, Rondônia, e as pessoas que me pegaram no aeroporto foram me explicando, porque o avião quase não pôde pousar, de tanta fumaça. E nós andamos por 1 ou 2 horas sem ver direito a rodovia, de tanta fumaça, uma névoa branca uniforme por 2 horas de estrada. E eles me explicaram, isso é comum, na época de seca, isso se propaga mais ainda, são as queimadas. Tem dia que o avião nem pode descer, de tão branco que está tudo, invisível, de tanta fumaça das queimadas. Parece que essas coisas são um probleminha localizado. Aí você vê as reportagens em Portugal, queimadas destruindo bairros e bairros, cidades e cidades, matas e matas. Você vê a reportagem na Califórnia, o fogo de novo esse ano queimou lá não sei quantas casas, quanto território, extensão lá de queimadas. E a palavra do Senhor já tinha dito, olha, lembrem do primeiro acontecimento, 1/3 da terra será queimado. Portanto, irmão, mesmo que eu não esteja certo na minha interpretação bíblica, talvez alguém esteja pensando, não, eu acho diferente, mas há um fato que eu não posso deixar de prestar atenção. A Bíblia tinha dito que 1/3 da terra seria queimado. E os homens dizem hoje, já temos 2/3 da terra queimado. Então eu preciso tomar isso como uma trombeta para mim.
você precisa tomar isso como uma trombeta para você. Segunda trombeta, Apocalipse 8, versos 8 e 9, diz assim: o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Preste atenção nos dados bíblicos. A terça parte das criaturas viventes, a terça parte dos navios, e um monte ardendo em fogo no fundo do mar. Os cientistas afirmam categoricamente: nunca se viu tanta escassez de peixes. Os pescadores precisam ir cada dia mais longe em busca de peixes. Os navios pesqueiros são usinas, indústrias cada dia mais poderosas para conseguir ir mais longe, para conseguir uma quantidade maior de peixes. E a verdade é que o contingente de peixes, de seres viventes no mar, está cada dia menor. Isso é fato real. A questão do fogo, no fundo, ardendo em fogo, os cientistas nos dizem que nunca se viu tanto lixo atômico no fundo do mar. É o maior depósito, o único lugar que eles conseguem guardar o lixo atômico, que não pode ser mexido, que tem que ficar lá, tonéis e tonéis, dutos e dutos de lixo atômico, lá no fundo do mar. E é interessante que a Bíblia deixou um detalhe: os navios. O único lugar onde se coloca navios é no fundo do mar. E a cada dia cresce mais o número de navios no fundo do mar. A terça parte das criaturas viventes no mar morreu. A terça parte dos navios da terra foi destruída. E o fundo do mar ardendo como fogo. É simples, irmão. Eu não estou dizendo que este texto bíblico tem a sua única interpretação nestas coisas que para alguns são muito simples. Mas eu estou dizendo que Jesus disse que seria como nos dias de Noé. As coisas estariam acontecendo bem diante dos nossos olhos e a gente nem percebendo. O mar está morrendo. Os peixes estão morrendo. Os navios estão entulhando de lixo o fundo do oceano, ou o fundo dos oceanos. E olha, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E mesmo que você tenha outra interpretação mais espiritualista para esse texto, mesmo que a gente tenha que pensar em outras coisas que nós não sabemos ainda, eu posso tomar isso como uma trombeta para mim. Realmente, a Bíblia estava dizendo coisas que hoje nós nem estamos vendo, como nos dias de Noé. E a segunda trombeta, provavelmente, já foi tocada também. Terceira trombeta está em Apocalipse, capítulo 11, versos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Não há dúvida alguma de que o grande temor dos ambientalistas, dos cientistas, das pessoas bem conscientizadas sobre ecologia, sobre os rios, sobre as águas, que nós estamos entrando numa época em que a água será preço de ouro. O maior tesouro é a água. Como estamos vivendo escassez de água? Os maiores rios do mundo estão sujos. Os maiores rios da sua cidade estão sujos. Nós estamos vendo que esta profecia se cumpriu. A água dos rios se tornou amarga. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que vivem nos ribeirinhos, nas regiões ribeirinhas, morrem de doenças por conta das águas poluídas. Isso é fato. Eu não tenho dúvida que é mais fácil para todos nós dizer assim: não tem nada a ver isso não, gente.
Não é isso, não pode ser, é muito simples. Isso, o texto bíblico, a profecia, não tem a ver com o fato dos rios estarem sujos. Pois, irmão, a primeira forma de eu e você interpretarmos a Bíblia, seriamente, é a forma literal. Deus quer dizer isso. Se até então estava oculto, é simples, a candeia que você estava carregando te iluminava um pouquinho, mas a estrela alva está surgindo, o sol está vindo, então o dia vai clareando, as coisas vão se tornando mais nítidas. Eu não preciso discutir teologicamente, você não precisa discutir teologicamente, você não precisa de uma comprovação intelectual toda esquematizada. Eu e você só precisamos de uma posição. Senhor, eu creio que todas estas coisas servirão para me despertar e eu passar a amar mais a tua vinda. Eu quero viver nessa terra, não como alguém que tem medo, não como alguém cheio de manias, de ideias esquisitas e começa a estocar alimento e não faz mais aquilo, não estudo mais, não projeto mais nada para o futuro, porque Jesus está voltando mesmo. Não, essas coisas já foram experimentadas, elas não dão certo. Nós vamos continuar vivendo nossa vida como temos que viver. Nós vamos continuar construindo como Deus quer que construamos todas as coisas que Deus quer. Nós vamos continuar vivendo nessa vida, cumprindo a nossa missão, até o último instante dessa vida, proclamando o Evangelho, fazendo discípulos, honrando a Jesus, adorando ao Senhor. Mas sabendo que a qualquer momento, Ele pode voltar. Ele pode chegar. Ele está próximo de vir, amando a sua vinda, desejando que Jesus venha. Não é o fato de alguém que está com a vida atribulada, cheia de problemas. Oh, Jesus, volta logo. Quando Jesus voltar, isso tudo acaba. Eu queria morrer, eu queria subir, eu queria... Não. Isso provavelmente anuncia que você não está tão preparado. Porque um cristão verdadeiro está vivendo abençoadamente, mesmo em meio a lutas, abençoado, com vitórias, perseverante, cheio do Espírito Santo, cheio dos frutos do Espírito Santo, e cumprindo a missão para a qual o Senhor nos chamou. Ide, portanto, e pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os, e aguardando a vinda de Jesus. Quantas pessoas, todo domingo, vão à missa, vão à igreja, e participam da Eucaristia, participam da ceia, talvez como algo rotineiro. Muitos, não importa se na missa, não importa se na igreja evangélica, com uma devoção sincera, honrando a Deus. Mas quantos nem se lembram de que aquele é o memorial que proclama a morte de Cristo até que Ele venha. Eu e você precisamos viver como cristãos, proclamando a morte de Cristo, que é a nossa salvação, até que Ele venha, anunciando a expectativa do nosso coração de que Jesus voltará. E Ele vem para arrebatar a sua igreja, para arrebatar a mim e a milhares e milhares e milhares de outras vidas que já foram salvas, alcançadas por Jesus Cristo.